assim, Alberto, olha, eu estou identificando cada vez mais os meus gatilhos. Sim, Eu quero fazer um plano de ação, sim, né? Um plano de resgate. E aí você trouxe um dia ali no papel, né? Escreveu ali, e depois eu até te falei, isso é muito legal, Diego, isso que você está trazendo, né? Inclusive é algo que agora eu vou incorporar, que sim. eu acho que vale ser feito com Faço com todos os meus clientes qualquer que tem. pessoa que passe por isso. E acho legal a gente compartilhar um pouco isso com o pessoal. Eu vou explicar aqui sucintamente, mas depois você dá detalhes. Mas você que é psicólogo, né? Ou mesmo você que está passando por uma situação dessa e ainda não está em terapia e nada, coloca no papel quais são os gatilhos, quais são os indícios, categoriza e fala assim, olha, quando eu começo a sentir tal coisa, eu tenho que ficar esperto. Eu tenho que Sim, ficar esperta, porque isso já é um é um sinal. sinal. Quando acontece tal e tal coisa, isso é porque o meu quadro se intensificou, eu já estou ali num risco moderado. Moderado. E se acontecer tal e tal coisa, alguém me ajuda, eu assim, peço para ficarem do meu lado, porque eu percebo que é o indício Que que eu deu estou na ruim. situação mais crítica. Explica um pouco mais para o pessoal dessa ferramenta, vamos dizer Sim. assim, que você criou ali, improvisou ali e Creio não, que, isso né? é uma técnica utilizada em larga escala. É, vai dar. Olhar. Quando a gente se vê depois que tudo acontece, você se sente absolutamente desamparado, né? E o primeiro fator que foi determinante depois disso, para a gente poder falar do plano de emergência, é que um dos grandes fatores que tornava o meu ambiente um ambiente adoecedor, ele se encerrou. Então, e aí por uma série de contextos. E a gente acaba mantendo um ambiente adoecido à nossa volta e o custo disso é alto. Então, a partir desse momento onde eu senti que eu tinha um bônus, de que, caramba, eu tô no jogo, de que ainda tem muita coisa que eu quero ver, ainda tem muita coisa que eu quero fazer dei sorte. Essa vontade de ver foi muito grande. Então, e quando aí relações que não contribuíam para a melhora, eu fui reciclando, eu fui falando, nessa nova vida, o que eu vou fazer com ela? Como que eu quero construir? E aí, depois, logo em seguida, eu tive outro episódio muito marcante, enfim, outro dia a gente fala sobre isso, muito duro, e que também é uma outra grande marca que eu vou carregar pro resto da vida, mas depois disso, eu falei, cara, o fundo do poço eu conheço, o pior momento já ficou para trás. E aí foi quando eu comecei a procurar absolutamente estratégias que me tirassem dessa. E eu não só queria sair dessa, mas eu queria solidificar esses passos para que, quando eu caia aqui. Sim, A sim. gente Não, sempre. não como alguém inocente ao ponto de falar, não, agora já Agora tô foi, comigo grandão, nunca nunca mais. mais. Não. Então porque a vida vai derrubar. E aí os meus passos sempre foram assim, eu quero avançar a ponto de solidificar. Então, os primeiros passos, mais do que avançar, era importante solidificar onde eu estava. E aí foi nesse momento que entrou o plano de emergência, que foi com o meu com a minha capacidade de discriminar o que estava acontecendo comigo, os meus comportamentos e o ambiente à minha volta, eu comecei a entender quais eram esses gatilhos. Isso o psicólogo faz com o cliente, né? Sim, sim. Então, Mas não necessariamente de uma forma, acho que de sistemática. sistemática, Acho sim. que essa sistematização vem do seu próprio repertório, Sim, né, técnico, sim. vamos dizer assim. E aí, de começar a identificar. Então, quando percebi esse pensamento. Então, exemplo, falei que foi difícil escovar os dentes, chegou uma época que era difícil escovar os dentes. No meu primeiro plano de emergência tinha, se eu fiquei 24 horas sem escovar os dentes, isso é um sinal de alerta. Já tenho que ficar atento. Isso já é uma coisa. Então, no primeiro plano tinha, se eu fiquei o dia todo trancado em casa,
sem abrir as janelas, opa, isso é um sinal de emergência, então eu preciso, isso é um sinal de alerta, então eu preciso ficar atento. E eu fui construindo esse repertório de identificar as coisas que estavam acontecendo comigo para que eu não pudesse ser pego de surpresa de novo, porque esses sinais eles vão se acumulando. Então eu passei a ficar trancado dentro de casa, aí depois eu parei de escovar os dentes, aí depois eu parei de encontrar as pessoas, e aí, enfim, isso vai se acumulando. E aí eu falei, em vez de eu deixar isso se acumular, assim que essas coisas começarem a aparecer, o que eu faço que me tirar dessa? E aí foi o segundo passo, começar a identificar as coisas que eu faço que me ajudam, que contribuem. Sim. Então, eu lembro no primeiro plano tinha tomar um super banho, me arrumar e limpar minha casa. Nossa, isso fazia uma diferença, assim. E eram os gatilhos pro outro lado. Sim. Né? Os gatilhos pró-vida, vamos dizer assim. Exato. Então, tipo, tem os sinais de alerta. Opa, diante desses sinais de alerta, o que eu faço? Sim. Que comportamento eu tenho no meu repertório que equilibram e que fazem com que esses sinais de alerta sejam amenizados. Então, pensar que a vida, que a existência, pensar que a vida não tem sentido e que não faz absolutamente nenhum sentido se manter vivo. Era um sinal de alerta. Então, e aí, no meu plano inicial de emergência, tinha ouvir a música que eu gosto, comer a comida que eu gosto, sim, cozinhar. Então, que chupetas eu posso colocar na minha vida para segurar esse freio? E a partir daí isso vai evoluindo. Hoje o meu sinal de alerta não é mais ficar sem escovar os dentes. Sim, então, hoje... É sempre algo dinâmico, sim, né? Porque a vida é dinâmica. Na medida que a gente vai também ocupando outros lugares. E pode ser que um dia volte a ser de novo escovar os dentes. E isso... E um marcador muito importante, isso eu acho que é importante ser dito, Alberto. Um marcador muito importante de que o quadro depressivo ele se intensificou de uma maneira muito significativa é a perda do autocuidado com a higiene. Assim, isso é umas coisas mais comuns. Eu tive uma cliente, foi essa semana passada, ela falou, Diego, eu fui passar batom e meu batom estava vencido há 15 anos. Percebe? Por 15 anos ficou um batom na gaveta dela vencido. E ela ficou tanto tempo sem se ver, sem se olhar no espelho para passar o batom que ela tinha. Não é que ela tinha centenas de batons, ela tinha 2 batons. E, assim, a partir do momento que você perde esse tipo de repertório de autocuidado, significa que descambou.